Oi, gente, mais um podcast aqui da Duarte Rolim para vocês, direto dos estúdios Tanit Brasil e Produções, né? Porque ela não é só um estúdio de podcast, ela é completa. E antes de eu anunciar para vocês, de apresentar meu convidado de hoje, eu quero falar para vocês compartilhar o nosso perfil, se inscrever, comentar, né, dar uma dica do que vocês gostariam que a gente falasse aqui, de algum assunto que vocês entendem que é complexo e que precisa de um especialista também para a gente conversar. E não posso deixar de fazer aqui o último convite para vocês participarem do nosso workshop, um dia inteiro de conteúdo jurídico prático para que você, gestor escolar, leve a sua equipe e saia de lá com compartilhamento, com conhecimento, com novidades, né, do mundo jurídico aí para as escolas, tá bom? E hoje o nosso convidado é o Leandro. Leandro, ele é especialista em estratégia de marketing para as escolas de educação privada, aliás, instituições de ensino, porque abrange também cursos técnicos e faculdades, além das escolas. Leandro, muito bem-vindo aqui, você que já está tão habituado com esse cenário, até porque o Leandro também é apresentador, né? Ele apresenta também o Tanicast e da BAL. Isso, o BAL Talks, né? Isso, que é um projeto também piloto aí que eles fizeram para uma instituição de ensino, que é muito legal. Ele também é professor, né? Também não falei isso. Professor. E é isso. E aí, hoje eu quero falar, porque eu tinha comentado contigo sobre o mercado do marketing no geral, né? Especialmente em escola, porque quando surgiu essa questão do marketing, de Instagram, de mídias, redes sociais e tal, as escolas se viram na necessidade de correr para esse nicho, né, para essa tecnologia, e se aderir a isso também para fazer a sua projeção, para fazer a sua divulgação. Uhum. E aí eu tenho visto que hoje parece que já está saturado esse mercado. Parece que agora a gente tem que fazer o processo inverso, sair da mídia e levar para a escola, utilizar o ambiente de escola também para isso. E aí eu quero que você, por favor, nos contemple aí com tua experiência em relação a esse projeto inovador que você fez, inclusive para o Colégio BAL. Quem tiver curiosidade de saber, você, gestor escolar, de como é esse projeto, vale muito a pena vocês acessarem, que a gente vai deixar aqui para vocês depois, o link do Colégio BAL, onde vocês possam se inspirar nesse projeto e levar para a escola de vocês, que que vivo no mundo de escola, vejo a necessidade disso como meio de justamente alavancar, fidelizar e alavancar e trazer novos alunos. Leandro, é com você a palavra. Me conte como que é esse projeto, do que você acha desse projeto, qual é a sua experiência e como que é essa estratégia aí, né, de marketing para a escola, para não ficar todas elas no mesmo segmento, na mesma publicidade. Mais o mesmo, né? Exatamente. Então, primeiramente, obrigado aí pela disponibilidade, por me convidar para participar do seu podcast. E, na verdade, o segmento educacional está muito carente, né, de novas iniciativas, de projeção, né? Então, quando nós iniciamos o projeto Colégio BAL, como você bem colocou, eu sou professor de marketing, inovação e estratégia. O Vitor, que é meu sócio aqui na Turnit, ele é mestre em finanças. E o nosso propósito hoje é levar conhecimento, né, gerar um engajamento, porém, a escola, a instituição, né, de ensino, ela precisa gerar lucro. Então, não somente projetar e mostrar um material bonito que viralize, mas tem que ter um propósito desse material. Ele tem que gerar uma receita, né, para que o colégio continue investindo, tenha ferramentas, porque a gente sabe que tudo é muito caro, né? Você montar hoje um podcast no colégio não é relativamente barato, porém, o retorno que você pode ter com ele é infinitamente maior do que o investimento. E alguns colégios eu vejo tendo essa iniciativa, só que fazendo dentro de casa, eles têm algumas implicações. Se você vai tirar um coordenador, um professor, alguém operacional para poder executar, não sai bem feito, porque ele já tem outras atividades. Ele não tem expertise nessa área do podcast. E outras empresas também não sabem impulsionar 100% voltada para o podcast. Tem toda uma estratégia, tem todo um pacote de coisas que tem que ter, que desmembra para as redes sociais. Todo esse cruzamento de informações tem que ser feito por especialistas. E hoje
vocês podem procurar no mercado. É difícil você achar algum especialista voltado marketing para podcast, que dirá para podcast de ensino, né? Que Então, é muito específico, é né? muito Inclusive. específico. Tem que entender do nicho. Não é só entender do marketing. Você tem que entender do Não. nicho. Eu falo que é igual ao direito. Sim. Eu tenho que entender do ambiente escolar para eu poder prestar um serviço de qualidade e direcionado, né? Sim, e no Colégio BAL nós tivemos uma grande oportunidade, a Vânia, né, e o Newton, eles são visionários, né? Então, quando eles decidiram colocar o podcast no colégio, eles já tinham em mente tudo que eles já têm de iniciativas dentro do colégio que não eram mostradas. Então, no Instagram tinha uma peça, algum vídeo, alguma coisa muito pontual, só que e essa trajetória? Como que você vai contar a história certinha no YouTube para que as pessoas vejam as ramificações nas redes? E mais do que o YouTube, hoje, nós vemos uma crescente dentro das próprias plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, onde você tem uma projeção internacional. Então, colégios internacionais começam a ser vistos por escolas fora que podem propor um programa bilíngue. Nossa, que legal, fazer intercâmbio, né? Então, vir um movimento de fora para dentro, né, de você ser visto de uma outra forma. E também eu acho assim, né, que hoje a dificuldade de muitas instituições em manter alunos na mesma instituição é complicado justamente porque eles estão cansados. Então, né, às vezes do mesmo ambiente, das mesmas pessoas, por não ter uma inovação. E eu acho que quando a escola ela propõe algo diferente do padrão, daquilo que ela tem a obrigação de oferecer, e ela sai dessa caixinha, né, que a gente Total. fala, e ela oferece outros ares, para o aluno é maravilhoso, porque, pelo que eu vejo lá do projeto de vocês, o aluno participa, o aluno Total. entrevista, né, vocês condicionam isso, vocês direcionam o aluno também para aquele que tem, né, uma certa tendência à comunicação, por exemplo, a participar, né? E lá no colégio, o Vitor, que é meu sócio e eu, nós apresentamos o podcast. Então, por já termos 4 anos aí de experiência em podcast, nós apresentamos lá com esse cunho educacional. Então, nós fazemos uma intermediação entre o aluno e o convidado. Então, lá sempre tem um aluno participando e um convidado que a gente roteiriza, né? A gente faz todo um estudo daquela linha de trabalho que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, agora em outubro, nós teremos, outubro e novembro, a série Profissões, onde nós levamos uma pessoa da área, né, dentro do que é mais procurado hoje em 2024, nós elencamos as 10 profissões mais procuradas e nós convidamos um profissional realmente gabaritado de cada área para trocar experiências com assuntos do colégio, para que aquela pessoa que vai prestar vestibular, ela tenha um primeiro contato com um profissional da área, que isso Sim. é raro de ter, né? Por exemplo, quando que um estudante de medicina, logo no ensino médico, vai prestar vestibular, teria possibilidade de conversar com um médico do Albert Einstein, que é o que nós levamos. Aonde que isso é possível? Para falar sobre carreira, sobre o caminho das pedras, como que foi aquela escolha, por que aquilo foi importante, o que ele enfrentou de dificuldades, para que o aluno, que seja do colégio ou de fora, veja, nossa, que legal esse conteúdo, né? Não tem isso em lugar nenhum, não tem essa troca. Eu acho assim, eu como mãe, eu adoraria que meu filho pudesse ter, na época que ele está se formando agora, essa oportunidade, porque eu acho que é aquilo, é o trabalho inverso, né? Você assiste, você vê tudo isso na mídia e, de repente, você ter dentro da sua escola um espaço como esse. Até porque, pelo novo ensino médio, tem uns itinerários, onde o aluno ele vai poder escolher lá a sua aptidão profissional, né? Por exemplo. Sim. E eu acho que também é uma oportunidade. Total. E aí, assim, estrategicamente, qual é a tua ideia, a ideia de vocês com relação a esses projetos? O que vocês entendem como isso vai dar certo? Como que essa estratégia pode funcionar para eu trazer mais pais e para fidelizar não os pais, na verdade, os alunos, porque Sim. você tem que, né, a escola tem que estar preparada, a faculdade tem que estar preparada, o curso técnico, para agradar e para, não é agradar, mas primeiro dar qualidade no ensino e também ser atrativo para a permanência daquele aluno, porque às vezes ele tem que sair de lá para ir para um outro ambiente e fazer algo que, de repente, a própria instituição pode oferecer. Total. Eu digo sempre que o podcast é uma porta de entrada. Ali é uma vitrine para o colégio, onde o colégio pode colocar ali todas as iniciativas que ele tem, os alunos se sentem pertencentes àquele todo, então o pai vê o aluno ali sendo projetado, colocado à prova, tendo um discurso legal com quem está ali trocando com ele. Então, o pai tem como ver também que o aluno está aprendendo, porque ele está lidando ali com outro profissional,
ou, por exemplo, a série Profissões, né? Então, aquela troca é super importante. Dentro desse mês, vocês vão ver que teve uma... dentro do colégio, nessa série, nós levamos uma engenheira mecânica que vai apadrinhar o aluno na carreira dele. Que legal. Vai dar um livro lá de Harvard que ela estudou, e ela falou, eu quero levá-lo nas obras agora, antes mesmo do vestibular, eu quero ser a madrinha dele. Então, assim, quando que você teria essa oportunidade em outro contexto? Não, você sabe que eu ia falar isso, que eu acho interessante, por exemplo, a iniciativa dela. Acho importante, na área que o aluno tem vontade de trabalhar, ele passar por um estágio uma experiência. Sim, vivência. Uma vivência, antes mesmo de ir para a faculdade, que eu acho, essa ideia dela foi fascinante. Então, mas você veja, só foi possível... Pelo podcast. E o podcast é a primeira porta, é a porta de entrada. Quando nós falamos para os gestores, como é um projeto ainda novo, muitos ficam ainda com receio. Será que vai dar certo? Será que é legal? Nós falamos sempre, o podcast é a porta de entrada. Depois do podcast, nós temos uma série de coisas que podem ser feitas a partir dali. E tudo o que nós fazemos é pensando em retenção de alunos e aquisição de novos. Então, tem um propósito. Só que a retenção, por quê? O pai vai ver o que o colégio está fazendo de iniciativas. Não fica um formato venda. Né? Olha o colégio querendo aparecer. É uma justificativa, inclusive, para o valor da anuidade. Né? Eu pago um valor da anuidade. Eu falo assim, que as escolas, muitas vezes, as instituições de ensino, né, num todo, elas têm uma preocupação de saber qual o valor que o outro cobra. Uhum. Na verdade, ela tem que se preocupar com o que o outro oferece. Então, se eu tiver que olhar para o meu concorrente, eu quero ver o que ele está fazendo que está dando certo para me inspirar, por exemplo. Sim. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, numa escola, ferramentas que meu filho pode acessar, que é positivo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para agregar para ele valores, né? Até porque eu falo sempre que, principalmente a mãe que trabalha, que não pode estar ali acompanhando o filho e ter um espaço na própria instituição, que ela saiba, né? Que os pais saibam que ele vai desenvolver além da parte pedagógica, além da aprendizagem obrigatória. Eu, como mãe, ficaria muito feliz de saber que meu filho está bem encaminhado. Não, e assim, a projeção o projeto vai fazer 1 ano agora. Já tem mais de 150 mil visualizações no YouTube. No Instagram já beirou também praticamente esse número. E você vê o engajamento contínuo. Então, e como nós fazemos também impulsionamentos específicos de alguns vídeos, a gente vê que a comunidade ao entorno do colégio ela é engajada e surgem outras oportunidades de parcerias com comércios que podem, se você é um colégio técnico, ele pode se interessar em colocar aqueles alunos para estagiar. As outras empresas ao redor podem virar patrocinadoras do programa, porque ela tem um alcance, você comprova por números, né, pelo Media Kit, que o seu colégio ele tem um engajamento naquela região, naquela faixa etária de idade, naquele grupo de pessoas, mais homens e mulheres. Então, você consegue oferecer um serviço. E, mais do que isso, você consegue colocar pais também para participar do projeto. Ao longo Vocês também ouvem... No podcast, vocês também eles participam? Por exemplo, lá como é um colégio técnico, alguns pais foram para falar sobre as suas áreas de atuação, né? Então, trocar experiências. Então, foi uma forma também dos pais projetarem seus negócios, porque lá no colégio tem clube de negócios e tal. Então, assim, você veja que, dependendo do objetivo do colégio, a gente vai amarrando os projetos e fazendo com que o colégio ele seja projetado da forma correta. Então, o podcast é a porta de entrada. Fora isso, nós temos programa para eventos. Então, a gente faz... uma curadoria. Então, por exemplo, se o colégio ele quer implementar o podcast lá dentro do colégio, nós fazemos todo esse programa. Eu não tenho uma sala, não tenho um local. Vocês montam desde a estrutura... Tudo. Roteirização, nós montamos toda a identidade visual, tudo. Assim, a escola não vai ter... os gestores, eles não terão nenhum tipo de trabalho. Nada. Eles vão ter trabalho de ir atrás de quem vai entrevistar, eles não vão ter trabalho de fazer edição, nada. Vocês... Só os alunos que vão participar. Ou as pessoas que trabalham no colégio. Então, desde professores, todo mundo que eles achem pertinente participar. Um gestor administrativo, que já aconteceu, a própria mantenedora da escola, para falar sobre a parte da história do colégio. Então, assim, você vai criando um storytelling. Então, nossa preocupação é desde o início. Então, eu vou... Primeiro, contextualizar quem é o colégio, que é o que a gente fez.
até as iniciativas. Você vai mapear tudo. Tudo. E, assim, o colégio, ele não, o que nós vemos, né? Os colégios, todo final de ano, meio de ano, quando vai ter aquela transição, né, da rematrícula, ele tem que fazer uma reunião com os pais para poder mostrar, olha, eu tenho isso, isso e isso que eu estou fazendo, olha, faço isso, tal, tal, tal coisa. Alguns pais entendem, outros fica muito subjetivo. Se você está mostrando a todo momento tudo que está sendo feito, você não precisa desse reforço toda Sim. hora, e no momento da rematrícula o pai está vendo tudo que está sendo feito pelo colégio, né? E outra coisa que nós fazemos, então, tem a parte da consultoria, que é contínua, e tem a parte da aplicação prática, né, que é essa parte da produção que nós fazemos mensalmente. E também tem as possibilidades de parcerias que nós vamos fazendo. Por exemplo, colégio técnico. Tem algumas empresas que são celeiros de startups. Então, elas precisam de mentes que estejam ali produzindo ou que tenham projetos interessantes. Uhum. Né? Nós temos contato também com o ITA, outras formas de tecnologia, pessoas que queiram ter profissionais ali, um estagiário qualificado, né? Então, já encurtando caminhos. São N possibilidades. Quer dizer, você já tem um determinado aluno que saiba que tem um poder da comunicação, da oratória, já um currículo para ele. Total. Né? Olha, participei de um podcast, está lá, eu falei sobre tal tema. Quer dizer, já é uma forma da própria empresa interessada nesse aluno conhecer um pouquinho mais sobre sua desenvoltura, Sim. sobre os seus conceitos, né? Opinião, enfim. Porque as redes sociais, as privadas, ficam muito restritas. A gente não coloca o tempo inteiro, principalmente adolescente, não vai falar sério, né? Sim. Eles vão colocar, como eles falam, as resenhas deles, né? E, assim, além de podcast, assim, o que vocês hoje oferecem para as instituições de ensino para sair? Porque eu confesso que eu já estou cansada de ver os mesmos reels, os mesmos posts das instituições, são todas padronizadas, as mesmas coisas, um aluno ali brincando, a outra fazendo não sei o quê. É porque são agências especializadas no segmento da educação que elas fazem, basicamente, não todas, mas a maioria, marketing e replicação. Então, ele replica a fórmula para todos. Por isso que parece que uma vitrine com tudo igual. Então, qual que é nosso principal objetivo? A consultoria. Eu vou entender qual a sua necessidade hoje, a curto, médio e longo prazo. Quais são os objetivos? Qual o prazo? A partir disso, eu vou entender aonde você quer chegar. E eu vou te ajudar a chegar naquele ponto. Então, como eu falei no início, o podcast é a porta de entrada, mas pode ser que você busque um programa de parcerias com a comunidade, ou você busca projetar seu colégio para que ele se torne de um colégio regular para um colégio técnico. Você quer ter uma regulamentação para ter vários cursos de administração, inovação, tecnologia, enfim. Você quer para esse caminho. Como que você vai fazer isso? Projetando ele da forma correta. Então, a gente vai fazendo todo esse estudo e retroalimentando o marketing interno, porque a gente sabe que o marketing interno das escolas é multitarefa, ele não tem tempo para produzir coisas diferentes. Sim. É mais para postar ou fazer manutenção. Aquilo que está no dia a dia que tem que ser feito de baixo. Porque eu percebo assim, né, que as instituições de ensino, elas têm, a única preocupação delas é a captação do aluno. Aí, muitas vezes, você tem uma estrutura maravilhosa, né, uma escola, uma faculdade, um curso técnico que tem uma estrutura predial maravilhosa e não é aproveitado. Porque você pode, né, implementar ali dentro daquela estrutura toda essa parte. Eu acho que uma das coisas que, de fato, retém muito aluno e que tem essa projeção de marketing verdadeiro, Sim. é você mostrar esse cotidiano, é mostrar como que as coisas funcionam, é mostrar o que você oferece para o teu filho, né? Através, justamente... Eu achei tanto que eu quero para o meu escritório uma salinha de um podcast também meu, assim, sabe? Sim. Porque eu fiquei muito impactada com isso. Assim, por mais que as pessoas pensem, o podcast ele morreu, ou ele está em desuso, ou as pessoas deixaram de consumir, não. Se você tem um conteúdo de qualidade, que ele tem uma finalidade, ele tem uma constância, ele tende a crescer e ser visto. Agora, se você começa um projeto, deixa 2, 3 meses sem postar nada. Depois você volta uma temática totalmente diferente. Você não faz por temporadas, para a pessoa entender, dentro dessa série de 10 episódios eu vou ver tal coisa, na próxima eu vou ver outra. Então, até o podcast ele tem que inovar. Você precisa trazer sempre uma coisa diferente. E essa questão do podcast, ela é desmembrada, por exemplo, em palestras. A gente tem um outro segmento aqui que nós temos vários palestrantes de segmentos diferentes. Então, eu posso colocar esse palestrante para participar do podcast, ele seja tão interessante que ele pode dar uma palestra depois para o pessoal do colégio. Aí ele pode dar uma palestra para os pais, que isso se reverte em um projeto que já aconteceu. Então,
dali surgiu uma ideia super inovadora que o colégio entende como algo positivo, que vai agregar para ele e para os alunos fazem parte dele e surge um projeto para fora, como a gente estava fazendo com o colégio para o Sebrae. Então, o ano passado teve um grupo de alunos que se destacou e eu recomendei para o Sebrae e eles falaram, esse ano, caso tenha um projeto legal, dá para fazer a publicação desse projeto e, às vezes, o Sebrae comprar a ideia ou ele vá até um evento, esse grupo vá até um evento do Sebrae, expor sua ideia, né, do segmento educacional. Então, tem muita coisa que dá para ser feita. Só o que eu vejo hoje, uma dificuldade, é dos gestores verem isso como um aliado, né, o nosso trabalho como aliado, e não, vou trazer mais alguém para poder me encher de demanda, que é o que acontece. Às vezes, quem está internamente, né, não quer mais trabalho. Vai ter demanda se eles colocarem a mão na massa, que não é o caso, até porque não sabe nem operacionar. Isso. Né? Tem colégios que eu vou montar minha própria sala, eu vou colocar um operador aqui para executar e vou colocar alguém de marketing para postar. Não resolve, não é assim que funciona. A gente sabe que tem todo um conjunto de estratégia, tem plano editorial, eu tenho que estar alinhado com o pessoal que está vendendo o colégio para saber qual que é a taxa de retenção. A nossa retenção está caindo, então eu preciso mostrar mais projetos. Ou minha aquisição lá está baixa, então eu só consigo manter quem está aqui dentro. Então, o que eu posso fazer para projetar o colégio para fora, né? Para que as pessoas que são mais propensas a vir para o meu colégio, elas vejam esse valor agregado. Então, assim, é mais complexo do que os donos, né, os mantenedores de escola imaginam. E nosso papel não é trazer mais trabalho, é ser um facilitador, porque no final das contas, você vai facilitar para quem está vendendo ali na ponta, na secretaria. Sim. Então, quando alguém for até o colégio, a ideia é que ele já tenha sido impactado por alguma mídia ou que ele seja um potencial agregador para o colégio, porque alguns pais eles podem querer fazer parte também desse grupo, que aconteceu também, né? Um pai acaba tendo um braço ali como um redator, ou ele é especialista em alguma coisa que ele pode ajudar o colégio, vira uma comunidade. Sim. Né? Então, hoje, agora falando como professor, eu vejo um distanciamento entre os pais e as escolas. Né? Então, eu estou pagando a escola que se vira ali com meu filho, só quero que ele aprenda e a escola, e por eduque. outro lado, também não quer saber. E a escola também fala, já tenho tanta coisa para fazer, como que ainda vou ser inovador? Se eu propuser alguma coisa nova, eu vou ter mais uma dor de cabeça, né? Porque vou ter que manter aquilo, não dá para eu lançar alguma coisa e ele morrer. Então, nós estamos aqui para isso, para ser esse braço das instituições de ensino para trazer novidades, porque nós estamos antenados com tudo que está acontecendo. Então, como eu falei, nós temos uma parceria ali, um braço com o ITA, então a gente sabe as novidades que estão acontecendo no mercado. Nós temos outras empresas de tecnologia que nós atendemos na agência, então eu já sei para que caminhos as coisas vão ser encaminhadas. E eu tenho empresas de diversos setores que dá para agregar como um palestrante, como eu falei, como convidado. Falando em ITA e falando em tudo isso, hoje fala-se muito do IA, da inteligência artificial. Você, como professor e como um especialista em estratégia de marketing, como que as instituições de ensino elas podem aproveitar esse mercado? Porque, quando a gente pensa em instituições de ensino, a gente só foca na aprendizagem. Sim. Obrigatória. Né? Uhum. Como que você imagina ou como você vê de que forma as instituições elas podem aproveitar esse momento para se tornar uma instituição interessante para o aluno, porque hoje a gente tem, infelizmente, tanto na escola pública quanto na privada, parece que um desinteresse por parte do aluno. Ele está ali obrigado, ele não está mais ali porque ele gosta, ele não tem mais vontade de tirar nota, ele não tem mais vontade de aprender, porque ele está tão ligado com essa questão da tecnologia que parece que o mundo dele ele não precisa de outra coisa na vida. Uhum. É possível, na tua visão, na tua expertise, enquanto estratégico, assim, da escola ela conseguir aliar todos esses momentos para favorecer a si própria, seja em seu crescimento, seja em ser uma escola com uma visão, que o aluno possa olhar para ela e ver essa visão tecnológica de crescimento, para os pais e saber que os filhos estão numa instituição em que eles vão ter como valor a agregar, eles vão como se fosse
o magistério, né, que automaticamente eles já estão ali fazendo um estágio ali probatório, por exemplo. Sim, o que nós, aqui, enquanto empresa, para esse setor de ensino, nós propomos uma agência júnior mesmo, né? Eu sei que alguns colégios não têm essa vertente técnica, mas nada impede de você ter uma agremiação ali diferente, não o que a gente já costuma ver, mas que os alunos estejam ali inseridos dentro dos projetos do colégio. Então, pode-se criar uma revista eletrônica, né? Pode-se criar um podcast onde uma revista eletrônica, eles mesmos escrevendo. Sim, eles escrevendo, fazendo edição, porque eu tive isso na faculdade. Só que era um grupo muito pequeno que teve acesso a esse tipo de iniciativa, né? Então, o colégio, como tem-se, né, todo ano forma, né, o terceiro ano, depois o segundo assume, depois vem, né, o pessoal gradativamente, a ideia é que aquilo se torne objeto de desejo para os alunos, porque eles vão realmente aplicar alguma coisa. Eu achei muito interessante, porque, inclusive, já faz um tempo, principalmente com essa onda hoje, que as escolas elas precisam ficarem mais atentas com relação ao combate a bullying, cyberbullying, até porque foi tipificado aí pela legislação. O gestor escolar ele fica numa situação muito frágil, porque se ele não combate, e combater significa fiscalizar efetivamente o que está acontecendo dentro da sua instituição para não criar uma situação de bullying ou cyberbullying. Tem essa questão de crianças que são maltratadas, que são violentadas, e que traz tudo isso para a escola, para dentro da escola. E eu acho que, por exemplo, quando o aluno ele tem a oportunidade de escrever, ter um blog para ele fazer suas considerações, eu acho extremamente positivo, tanto para o público externo, para a escola, que vai mitigar risco, que é uma forma dela também provar que ela é uma escola que se previne, tanto que os próprios alunos são engajados nesse propósito. E acho que essa questão do blog que você falou é excelente. E, assim, a questão da agência júnior, lógico que tem legislação. Estando a escola apta, né, a instituição de ensino apta para ter uma agência júnior... Mas isso é o que você fala? Um grupo de alunos atendendo a comunidade, comerciantes de fora. Mas aí tem que ter a legislação, tem que não faz parte da comunidade escolar. Faz parte, só que tem que ter um horário específico, né? Tem uma legislação específica. Tem que ser dentro do horário de aula. Então, a agência júnior ela vai atuar junto com o programa pedagógico, porque a nota que ele tirar, né, atendendo a comunidade, as empresas, ele vai ter que refletir na nota dele, né, na grade curricular normal, porque ele está a serviço. Né? Então, você está me dizendo que esse projeto, essa agência júnior, ela é uma grade curricular obrigatória, claro, respeitando a obrigatória segundo a lei de diretrizes, mas dentro da escola, com a sua autonomia de criar as suas variáveis, ela pode colocar isso como um requisito de avaliação. Pode. Aí entra dentro, por isso que às vezes as escolas... Mas aí não ficaria pesado, por exemplo, além do aluno carregar o peso de tirar a nota obrigatória, ainda ter essa avaliação? Não, porque ele vai ter uma nota diferenciada. Então, por exemplo, os alunos regulares que não participam da agência júnior, eles vão ter a nota fechada. Da agência júnior, uma parte vai ser dessa nota fechada e parte do atendimento que ele vai fazer. Então, na verdade, pode vir para ajudá-los, né? Ajudar. A complementar. E qual que é a grande questão? Agora falando como professor, nós sempre, nos últimos anos, o que eu vi? Que os pais querem privar os alunos, os filhos, de sofrerem, né? De ter algum tipo de frustração, de algum impacto. Criam numa bolha. Cria numa bolha, e ainda mais se ele faz um curso técnico, ele não tem essa vivência do dia a dia, de como funciona, ele está aprendendo uma coisa que para ele é irreal, ele não está aplicando. Então, para que eu vou saber... o marketing, para que eu vou saber a parte financeira, para que eu vou saber como ser um gestor de RH se eu não estou aplicando? Então, ele não tem essa vivência, logo ele não consegue se conectar. Se tem um grupo de alunos atuando com alguns comerciantes da região, que já vai ajudar a comunidade, né, atuando de forma gratuita, e tem lá um gestor de RH, um gestor financeiro, um gestor de marketing, atuando ali com um microprojeto, ele já sabe como ele vai aplicar aquilo, né, na vida real, e ele vai dar mais valor para todo o conteúdo teórico que ele está aprendendo no técnico, por exemplo. E ele vai ter essa via de mão dupla. Né? Nossa, que legal, eu estou fazendo alguma coisa aqui
está sendo colocado em prática, porque alguns colégios não têm muitas feiras, não tem, por exemplo, feira do empreendedor, onde ele consegue colocar algumas frentes sendo executadas, né, como realmente Você acredita? Eu estava uma frente você de gestão. falando, estou lembrando aqui de algumas escolas que eu vejo, que eu penso assim que não sei se o futuro dela vai ser o mesmo daqui uns 2 anos, por exemplo, se ela não mudar o seu posicionamento, a sua forma de atuação. Porque escolas que não se atualizam, que não busca para esse aluno, não busca assim interagir com o aluno, né? No sentido de além tirar dele esse peso de ficar o dia todo na carga horária obrigatória dentro de uma escola, e se ele não tem esse ambiente escolar onde ele possa servir como uma inspiração ou como uma forma de quebrar esse peso, essa fadiga de ficar o dia todo ali, eu, sinceramente, não sei se as escolas vão suportar. O que você, na tua visão assim, de estratégia... Se o aluno ele não tiver inserido dentro do contexto do que ele está aprendendo, ele não vê valor, ele não vê por que ele está aprendendo. Então, ele fala, estou aprendendo, vou usar isso em que momento? Né? Ou a gente sabe que vai aumentar a grade agora, né? A partir de 2025, então vai ter mais tempo em escola. Hoje o desafio é pela atenção, não é mais pela audiência. Então, como você vai captar como professor, como instituição, a atenção desse aluno? Porque o aluno, eu já vi isso acontecendo, tá? O aluno migrante de escola, porque lá eu tenho mais... coisas lúdicas, eu tenho mais esportes, ou eu tenho alguma coisa diferente daquilo que para ele é chato. Então, como transformar essa parte chata, que é necessária, que é a parte teórica, numa coisa positiva que ele vai ver aquilo sendo aplicado, né? Então, essa questão da agência júnior é uma delas, mas por que eu trouxe esse conceito que nós estamos disseminando? Porque na faculdade eu tive essa oportunidade de atuar dentro da faculdade do marketing. Os 4 anos eu prestei bolsa, eu atuei lá dentro, então eu apliquei o que eu estava aprendendo, né? Em todos os momentos, desde o primeiro ano. Então, eu já fui para o mercado de trabalho já preparado, porque já sabia tudo que eu já tinha o caminho das pedras ali dentro da universidade. Quando eu fiz minha especialização fora, eu fiz também atuando, eu quis estudar lá fora, estagiando numa empresa dentro do que eu estava estudando dentro de marketing. Então, assim, se eu não tivesse essa parte aplicada, era só teoria que eu ia guardar e aquilo não ia ser executado da forma correta. Então, por isso que minha utopia, né, é que os alunos eles apliquem o que eles estão aprendendo de alguma forma. Eu sei que 100% é impossível, mas se daquele aluno Que não fique você só na despertar, teoria, né? você despertar, por exemplo, um senso de gestão ou o principal, a inteligência emocional. Hoje, agora falando como gestor, nós temos uma grande dificuldade em contratar, não só nós, mas a gente tem um network muito grande, onde nós vemos o profissional que vem do mercado, que vem das instituições, às vezes ele é muito bom em teoria, mas ele não tem embasamento nenhum para lidar com pessoas, ele não sabe lidar com não, ele não sabe, ele já vem com uma soberba às vezes. Eu sou muito bom, nossa, na escola só tirava 10, então assim, me engulam. Exatamente. Né? Eu já tive uma estagiária que ela entrou como estagiária e ela queria ser gerente em 2 meses. Então, assim, como que a gente prepara as pessoas para a realidade e para que elas tenham paciência diante de tanta informação? De subir cada degrauzinho. De que você tem que aprender, que cada degrau é um degrau que é necessário, que você vai aprender, você vai trocar experiências. Então, assim, aí eu já estou indo para a ponta final, que é o mercado de trabalho. Então, assim, mas você percebe que a escola tem que dar minimamente esse enredo para que quando ela bata no mercado de trabalho ela não se frustre, porque ela vem numa redoma, numa bolha. E é por isso né? que o ensino médio tem essa questão do itinerário, que é justamente para dar a oportunidade do aluno a identificar com que ele gosta mais de estudar, né, de repente aquele conteúdo é onde ele vai aplicar mais uma determinada profissão que ele queira seguir. Sim. E eu acho que é por isso que eu achei muito interessante esse projeto do podcast nas instituições de ensino, voltada para o objetivo é o aluno. Né? E, especialmente quando você diz que tem vai trazer profissionais de cada área e vai chamar o aluno da área que ele, né, correspondente a essa profissão desse especialista, para ele ter essa primeira experiência.
Sim, e assim, pensa quantas pessoas não vão ser beneficiadas por essa troca. Porque no E para os podcast... pais, eu penso como mãe, né? Sim, porque assim, às vezes o pai quer que o filho faça alguma coisa que vai dar mais dinheiro, né? A gente sabe que ainda tem isso, ou que o pai sabe que aquilo pode ser melhor para ele. Mas nós já ouvimos, inclusive nessa série, nos falar, nossa, agora te ouvindo, eu tenho segurança porque é uma coisa que eu realmente me identifico, não que meu pai quer que eu faça. Porque eu vejo isso de positivo e eu me vejo fazendo isso. Então, assim, o aluno hoje, ele tem que se ver naquela situação. E hoje tem muita informação na internet, muita informação que às vezes não é precisa, não é correta, e ele se baseia por micro conteúdos, né? Mas e o conteúdo mais denso, o caminho das pedras, ninguém macro, ensina. né? Ninguém vai ensinar. Então é muito lindo você ver um vídeo de um médico super bem sucedido em 30 segundos falando que está ganhando muito dinheiro. Ou alguém de tecnologia, ou alguém de uma startup. Tá, mas aquele cara, para chegar ali, aquilo realmente aconteceu? Ele está maquiando aquilo? Quantas empresas ele quebrou até chegar ali? Então, assim, você ter a consciência do real. Em sala, eu falava muito isso, né? Gente, a rede social reflete o lindo, né? E às vezes ele não é o real. Mas a pessoa alugou o carro, alugou a casa, ela fez aquele cenário para vender alguma coisa. E os próprios conteúdos em si, as próprias informações. Eu me deparo com alguns conteúdos jurídicos que eu falo, eu quero um exemplo, um perfil que tem milhões, acho que o cara estourou a banca dele, como falam, de visualização, porque ele fez uma chamada dizendo que as empresas hoje em dia não precisam mais pagar férias para o empregado quando ele sai em gozo de suas férias. A empresa pode pagar depois a pecúnia. Ou seja, eu te concedo férias, você vai descansar e vou te pagar depois. E os meus clientes, inclusive, desesperados. Como assim? Que maravilha, doutora. Eu falei assim, faça isso, que no outro dia você está no Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, essa pessoa, com certeza, ela foi, né, já houve aí uma movimentação de denúncia ao Conselho de Ética da OAB, porque é uma desinformação isso. Quer dizer, é colocar empresas em risco. Tudo isso em nome de quê? Venha para eu me mostrar para a internet, para a pessoa me contratar e para saber como. Aí sim, a partir daí é que a pessoa vai saber que aquilo ali não é verdade, aquele conteúdo. Eu acho isso tão apelativo. Né? É triste, e também no nosso setor de marketing acontece isso demais. Tem muitas empresas prometendo mundos e fundos, aquelas mentorias de marketing de replicação, ou prometendo, falando o que o cliente quer ouvir, não o que ele precisa realmente ouvir. Já vimos muitos clientes migrarem, gastarem uma fortuna e depois a gente vê ali o produto aplicado, é mais do mesmo, aquela coisa engessada. Eu falo, por que você não confiou no que nós estamos falando? O caminho é um pouquinho mais demorado, mas ele é consistente. E é a longo prazo. Não existe nada que você faça hoje que dê resultado hoje. Se fosse assim, a gente sair da faculdade pronto, né? Não, essas receitas de bolo, essas coisas muito mirabolantes. E tem uma outra coisa também que eu acho bem perigoso, por exemplo, que já aconteceu inclusive com clientes, tá, gente? Essas empresas ou o pessoal do marketing faz vídeos prometendo, falando, mostrando como que a escola faz e acontece, que que o seu filho vai sair daquele jeito. Aí vem a família depois, na própria rede social, desmentir que aquilo é tudo propaganda enganosa. Sim. Olha o processo que se dá de indenização, porque nós estamos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Você imagina, propaganda enganosa não pode. Eu estou prometendo alguma coisa que eu sei que não vou cumprir. Então, eu acho que promessas absurdas, impossíveis, tudo em troca da captação, isso não vale a pena. Aí eu te pergunto o seguinte, nós estamos aí em período de campanha de matrícula, né? Eu não sei se você acompanha, né? Muitas escolas, eu pelo menos acompanho muitas escolas e vejo a veiculação para a propaganda. E não sei se aquilo tem um retorno, porque o pai não quer saber como que é só a escola, ele quer saber exatamente assim, o que você realmente oferece de fato. Eu quero ver algo mais concreto. Você não sente isso? Assim? Se você pudesse dar dicas de marketing, agora que a gente está na fase de campanha de matrícula, qual seria? Se eu te contratasse agora para fazer a minha escola, né, ser vista, despertar o interesse, né, desses pais, quais seriam essas dicas que você daria aí para... Primeira coisa, se você tem um colégio que realmente é focado no aluno, né, que o aluno ele
sinta realmente que ele faz parte do todo, que ele tem orgulho do colégio que ele faz parte, trabalhar com campanhas de depoimentos. Nada melhor do que o aluno para falar sobre o colégio. Isso é o melhor cartão de visita, né? É o aluno, porque eu já ouvi de muitos pais falando, me ajuda a vender a ideia do colégio para o meu filho. Ele não quer ficar aqui, ele quer ir para o outro porque ele vai brincar mais. Já ouvi isso. E não é de ensino básico, é ensino médio. Eu falo, pera, já ele vai se formar porque ele vai brincar mais. Então, assim, o pai, ele não tem essa força com o filho para falar, não estou generalizando, mas já vi alguns bons casos, falando, eu preciso que você me ajude a que o meu filho enxergue valor no colégio. Então, às vezes, o aluno ele migra para outro colégio por questões subjetivas, porque ele não está vendo ali algo concreto. Então, ele não. Hoje, os alunos têm dificuldade de materializar o que ele está sentindo, o que ele está aprendendo. Por isso que no nosso projeto a gente tem tanto essa parte de inteligência emocional como saúde emocional da criança e do adolescente, porque já vem com uma carga, por exemplo, no segundo, terceiro ano, é vestibular, é decisão, é um monte de coisa, e ele fica, não, eu quero ir para um colégio que vai me exigir menos, né? Então, você vê... Ele não quer ter esforço nenhum. Né? Você vê uma evasão, principalmente do segundo para o primeiro para o segundo ano do ensino médio. Por quê? Ele não quer ser cobrado daquele jeito, e o pai, às vezes, fica, coitado do meu filho, eu não quero exigir tanto. Não, pelo contrário. Essa exigência vai fazer com que ele seja um profissional mais qualificado no mercado. E esse papel do que nós fazemos é para facilitar isso, para ele enxergar esse valor e o colégio conseguir projetar. Então, voltando à sua pergunta, usar os alunos como o espelho. Só que aí vem a questão. O aluno ele vai falar bem do colégio? Ele realmente está vendo o colégio com bons olhos? Não no sentido de, aqui eu brinco mais, ou, enfim, eu tenho mais flexibilidade. Não. Eu vejo valor no que eu estou aprendendo. Eu sei que isso aqui vai ser bom para o meu futuro, eu vou conseguir aplicar. Então, você tem replicadores dentro do seu colégio? Então, fica uma reflexão para os mantenedores de escola. O que vocês estão criando? Porque não adianta nada você criar um ambiente lindo, num vídeo maravilhoso. Tem uma estrutura maravilhosa. Aí você chega lá, o pai numa reunião, né, de apresentação, tem outros pais falando mal, que eu já vi também isso acontecer. Já aconteceu também, aí já o pai vi. cruza o braço e fala assim, não, mas isso não acontece. Aí um pai novo que está ali fala, não, pera, não vou Ainda confiar. fala, olha, tudo mentira. É que estão tudo falando. mentira. Já vi isso, já presenciei. Então você vê que não é mentira. Então, assim, como você mitiga isso? Fazendo uma construção durante todo o ano, não só no período de rematrícula. Então, por isso que é um trabalho de constância. Eu acho. Eu vejo dessa forma também, porque, como eu te falei, eu acompanho alguns perfis de escola e vejo aquelas mesmas coisas. É chato de aquilo já ver. começou. Então, você veja como a evolução da tecnologia... Aí o que diferencia você é o preço. Exatamente. Não tem nada. Eu já vi também uma situação. O que esse colégio vai me trazer diferente do outro? Aí o pai vai comparar a grade curricular, enfim, ou as coisas extras. Mas o mesmo vai ficar com outro mais barato. Exatamente. Você não tem diferenciação nenhuma. Você não tem valor. O valor agregado morre. Você não tem valor, você tem, o Tem outro preço. tem preço. Sim. Então, você tem essa diferença do valor e do preço, que eu falo muito isso para as instituições. Por isso que você, mantenedor de escola, precisa olhar com esse olhar que a gente está provocando hoje, de inovação. Inovar dói, porque você vai mexer em algumas caixinhas que às vezes estão acostumadas ali. Tem uns tradicionais. Não me dá mais trabalho, pelo amor de Deus. Mas se você quer crescer... Mas é por isso, Leandro, que eu falo o seguinte, olha, que uma escola... Quando você percebe que uma escola ela é estagnada, é porque o estratégio está aqui fazendo o serviço... O básico. O geral. Então, como que ele vai ser estratégico se ele está no operacional? Não tem então, como. Eu sempre falo que os donos de escola, a alta gestão, ele não pode ficar no operacional. Sim. Nem no tático. Ele tem que estar sempre aqui no estratégico. Na visão macro do negócio. Justamente porque ele tem que saber, ele tem que ver lá o perfil da Tanit, saber, eu quero isso aqui também para a minha escola. Ele tem que ir atrás de ferramentas que possa agregar mais elementos de facilitador e de atratividade para os alunos e também para os pais. E mostrar mais, por exemplo, usar uma empresa como a tua, por exemplo, de estratégias de marketing e também de gestão operacional nesse sentido, para fazer justamente... Esse é o braço que ele precisa. Exatamente, ter esses feedback com os alunos, para saber fazer essa pesquisa de campo com os alunos. O que isso você gostaria que essa escola... Você gosta daqui, mas o que falta aqui para você
ter um conceito melhor. Eu acho que falta isso, com os Falta. pais também, né, fazer essa avaliação e trazer para o ambiente de escola justamente o que a tecnologia hoje oferece de melhor. Tem tanta coisa que dá para ser usada pela tecnologia. Por isso que não existe receita de bolo. Quando você me perguntou lá no começo, o que você faria de diferente? Depende da estrutura do colégio, depende do foco do colégio, depende também de quem trabalha, se está disposto a fazer algo diferente. Porque não adianta um esforço externo se internamente você vai enfrentar resistência. O comodismo também, né, atrapalha demais o gestor. Sim. Sair da sua zona de conforto, porque o gestor ele pensa muito, eu falo porque eu convivo muito com eles, e se eles não tiverem uma boa agência de marketing para ajudá-los a ter uma outra visão, além do pedagógico, por exemplo, do curricular, ele só vai... Por isso que eles se vendem muito para... Tudo que se oferece para um gestor escolar hoje de... olha, eu tenho uma... Não vou citar o nome, porque aí vai ser demais. Jamais tem uma empresa que oferece um trabalho de fazer posts para a internet como garantia de trazer novos alunos. A sua escola vai ter... Essa tal escola saiu de 100 para 1.000 alunos. Gente, quem é que acredita nisso, pelo amor de Deus? E aí eu já conheço, a gente já analisou esse contrato e a gente já falou, isso é uma furada. Aí, outro serviço que eles fazem, vão até a escola e falam para você como você deve atender uma família, né? Coisas que você já deve, se você não souber fazer isso, não for natural, já não for, não funciona. E aí tempos depois, realmente não deu certo. Claro que não vai dar certo. Aí você já fica com estigma para outras agências que queiram fazer o trabalho certo. O que eu falo que nós fazemos diferencial é estar junto com o colégio. Eu não sou uma agência que você é contratada, faz uma reunião uma vez por mês e falo o que eu acho que tem que ser feito. Não, eu tenho que estar dentro do colégio. Não está dando certo aqui, vamos fazer de tal forma. E estar junto com o gestor, com o mantenedor do colégio, com o gestor administrativo, com o coordenador, né, às vezes com as tias ali que estão com as crianças, né, no dia a dia, com o porteiro. Então, a gente faz um trabalho muito complexo, porque não é um termômetro só de um lado. Eu tenho que ouvir 360, como se fosse o GPTW. Você precisa saber tudo o que está acontecendo. Não é só uma agência de marketing apenas. É consultoria. É uma consultoria de gestão mesmo, né? Para crescimento, porque para a gente, o ponto-chave é você falar que você está conseguindo reter os alunos dentro daquela faixa que você estimou para aquele ano e que você está conseguindo a aquisição de novos alunos porque você está sendo visto da forma correta, né? Às vezes você projeta o seu colégio de uma forma que só quem está ali dentro está enxergando, mas ninguém fora enxerga. E é engraçado que nem os próprios colaboradores valorizam, né? Porque também fala, poxa, eu estou numa instituição que não evolui. Eu não me projeto, porque o professor ele quer ter o projeto dele sendo colocado ali também para ser visto. Até porque ele não tem muito campo. Ainda que você institua lá um programa de cargos e salários, por exemplo, mas o professor vai chegar até ali, né? Ele fica ali, não tem para onde correr. O máximo que ele vai chegar numa direção. Sim. Né? Mas não é só isso. Eu acho que para quem realmente gosta do que faz, ele quer ver o seu trabalho reconhecido. Eu acho que esses projetos, como mostrar o aluno ali no dia a dia, fazendo, elaborando, concretizando. Eu acho que para a família é um orgulho e fala, o valor que eu estou pagando, realmente essa escola tem valor. Então, eu não olho para o preço. Então, o concorrente não vai me desbancar. Né? E a cada dia surgem novidades. E a gente está sempre antenado nisso e entendendo de que forma que essa novidade consegue ser implementada e as conexões que é network. Então, às vezes, o network de um outro segmento que nós temos aqui vale super a pena para o colégio, que surge uma oportunidade de negócio ou surge uma oportunidade de expansão. Né? Às vezes, o colégio não se abriu para aquilo porque ele não teve aquela vivência. E muitos dos convidados que já passaram no podcast tiveram e têm potencial de ramificar para outras coisas. A gente já viu entrevistado lá falando que vou colocar meu filho aqui, minha sobrinha aqui. Então, já fazer o contato que mora perto, que nunca tinha ouvido falar do colégio e que já abriu as portas porque, pelo discurso ali do podcast, ele viu, nossa, vocês fazem isso, vocês são bilíngues de verdade, vocês têm esses projetos, têm isso. Nossa, eu não fazia a menor ideia, não, já quero matricular. E já aconteceu. E sabe o que é importante, uma coisa que você falou lá no início também, que é uma coisa também que eu falo muito para as instituições de ensino, que estão aí meia paradas e querem se vender mais, é fazer parceria. Eu acho que quando eu, por exemplo, sou dono de uma padaria, de uma empresa, de qualquer atividade econômica, que eu possa oferecer para os meus
colaboradores um voucher, por exemplo, para desconto, isso eu já faço, né? Sim. Se eu tenho a garantia de que eu vou aparecer ali como um parceiro, eu já estou automaticamente fazendo um network. Sim. E já estou agregando também. Para a comunidade. O colégio ele é um coração de uma comunidade, né? E se você tem alunos engajados, ele vai consumir nas proximidades. Se tem os alunos engajados, os pais também vão virar, né, consumidores. Os avós, assim, tende-se a aumentar nesse raio de alcance. E aí, falando da parte estratégica também, quando a gente faz os impulsionamentos, tem conteúdos específicos para ser impulsionados. A gente tem estratégia muito específica para aquilo chegar de uma forma orgânica, porque ninguém quer mais hoje ser impactado por propaganda. Propaganda, sim, né? É isso que eu falei. Eu já estou cansada. É mais do mesmo, né? Vem fazer sua matrícula. O que é você hoje, como parte jurídica, o que você já viu de mais diferente de uma propaganda de escola, só para a gente explorar? Não tem. Não vejo. Não tem. É isso que eu te falei, que a gente estava até comentando. Eu já estou cansada de ver as mesmas coisas. A criança brincando, ou então a criança dando um depoimento que já é aquele... Não é clichê, né? Clichê. Primeiro que eu já ia falar assim, olha, mais uma propaganda que pode ser enganosa. Sim. Né? E as parcerias, com, por exemplo, do terceiro ano com uma faculdade que pode surgir, que já aconteceu, você vai com curso técnico de fora, ou com uma escola de fora do Brasil que achou super interessante o projeto e que ela quer se filiar no Brasil com você, né, pelo trabalho que você vai realizar, porque ele vai receber alunos bons, né, para estudar lá, seja inglês, seja, sim, o que for, que vai aumentar, né? Trazer para cá. E vai aumentar o nome da escola fora, porque ela, olha que legal, essa escola realmente formou, o aluno foi para fora e fez um, sim, excelente trabalho, porque é uma via de mão dupla, né? Os dois estão se vendo da mesma forma, e não o Colégio do Brasil falando, olha, me vejam, né? Enfim, tem N possibilidades. A área da educação ela está muito carente de proximidade dos pais com o colégio, né? O colégio sendo projetado para a comunidade. Então, assim, tem muitos gaps que a gente enxerga hoje que simples ações elas podem resolver, só que tem que ter essa constância. Então, por exemplo, volto a reforçar, o podcast é a porta de entrada, mas não é a única coisa que a gente consegue fazer. A consultoria vai trazer muito mais. Por exemplo, essa métrica, né? Quando a gente fala de métrica, eu sempre falo assim, né, que a escola ela se compara muito com a instituição de ensino. Eu comparo muito a instituição de ensino com uma escola de samba. Porque ele acaba de fazer um desfile e já tem que se programar para o próximo. Eu acho que as escolas pecam, talvez, aí. As instituições de ensino como um todo pecam exatamente aí. Pecam, né? Porque eles vão se preocupar em fazer essa estratégia de marketing, por exemplo... Na última hora. Na última hora. E aí realmente não vai ter resultado. Então, se eu tenho uma agência, se eu tenho uma pessoa que entende disso, sabe o timing... É que seja, por exemplo, eu sou professor, eu sei a dor de um colégio, eu sei a dor do professor, eu sei a dor do colégio, porque a gente atende o colégio, então eu sei as duas pontas. Dos pais, do aluno... Dos pais, do aluno... Porque reclama, porque... Como também contratante, né, tendo empresa. Então, nós aqui na Daturn, a gente tem a visão da cadeia inteira. Geralmente, a agência ela tem a visão do empreendedor, do dono da escola. Mas ele tem contato com o aluno? Ele tem contato com os pais? Ele sabe o que acontece numa escola no dia a dia? Para fazer por isso que é mais do mesmo, né? Porque cada escola tem a sua e quase que 100%, peculiaridade, né? Quase que 100%, eles não fazem aquela pesquisa de campo, sabe, pesquisa de satisfação. Como pode? E não e na verdade não tem que ser feito por eles. Porque às vezes você encontra, eles não vão te dar uma resposta aqui. Com medo da represália também. Exatamente. Então, o ideal é fazer através, lá no meu escritório, por exemplo, eu faço para os funcionários das escolas que a gente dá assessoria, justamente porque, se for a própria instituição fazer essa pesquisa, eles não vão responder o que a gente pergunta. Sim. Justamente com medo de ficar exposto, né, de o que pode acontecer, né, e da represália mesmo que você comentou. Mas sabe, só finalizando, com relação aos professores, por que o podcast é interessante? Nós vimos muitos professores com projetos arquivados, guardados,
que não tinham colocado em prática porque não ia ter visibilidade. Aquele projeto, às vezes, nem ia ser bem visto pela escola, né? Vai dar mais trabalho, para que eu vou fazer isso? Como que isso aqui vai se reverter de alguma forma? Então, nós vimos muitos projetos saindo da gaveta por ter essa projeção. O professor se sentindo orgulhoso de estar ali expondo, o aluno super engajado porque participou de uma coisa legal e a comunidade vendo, outras escolas vendo. Então, você se torna referência hoje no seu segmento. A ideia é que nós repliquemos, sim, escolas que sejam únicas, né? Que tenham um valor agregado diferente e que elas se destaquem ali com autoridade naquele assunto. Porque tem escola que vai ser muito boa em um quesito, a outra vai ser no outro. Então, aí, sim, o pai ele vai ter o crivo de escolher o que é melhor para ele. E com relação ao que você falou dos professores, dos profissionais, eu acredito muito que falta também para as instituições de ensino não só a questão da captação, mas a retenção de bons talentos. Então, se eu tenho os bons professores, para eu não perder para a concorrência, porque basta oferecer R$ 5 a mais, que, obviamente, eles vão porque já estão cansados. Mas se ele vê na tua instituição uma porta para que eles possam também se mostrar, que eles possam divulgar aquilo que eles sabem fazer, além do ensinar, eu acho extremamente importante, sim, porque uma empresa hoje que não traz engajamento para a sua equipe é uma empresa fadada ao insucesso e não tem para onde correr. Porque hoje a metodologia da relação empregatícia, inclusive, é nesse sentido. Se o empregado ele não tiver um propósito dentro daquela relação, se ele não se sentir valorizado, ele vai sair e aí você perde um talento, porque ele quer também que você reconheça. E não é só pagar. Não, tem muita coisa envolvida. Quantos projetos não devem ter aí você, professor, ou escola, que você gostaria de colocar em prática, mas não tem braço para poder fazer? Você não consegue colocar em prática porque ou você não tem equipe qualificada, ou você tem um monte de coisa ali já sendo feita no dia a dia que você não vai dar conta, ou você não tem segurança em contratar uma empresa externa porque você não sabe se aquilo vai dar certo ou não e pode ser um problema para você. Então, assim, hoje tem muita oportunidade, tem muito profissional migrando de escola pelo preço, né, porque ele vai ganhar e não pelo que ele vai ter de projeção. Tem muito projeto aí que a gente já se deparou com coisas muito maiores que vai projetar. Às vezes o professor ele tem uma ideia que para ele é pequena, mas ele vai ajudar o colégio a se destacar numa forma muito maior. Sabe uma coisa que eu sinto também? A gente, no nosso escritório, a gente já analisou muitos contratos de empresas de marketing para a gestão, para a escola. E a primeira coisa que a gente analisa no objeto do contrato é finalidade. Não tem uma finalidade clara. Para quê, para quando, de que forma, até onde isso vai. Subjetivo, né? É uma coisa muito, muito no escuro. Aí o que acontece? Você fecha o contrato, as empresas de marketing que pega, muitas vezes, por como fala, acúmulo, né? Não faz o trabalho que realmente tem que ser feito. Que eu falo que é a mesma coisa da advocacia. Se você não trabalha no preventivo, se você não trabalha ao longo prazo para justamente trazer isso para o futuro, numa tranquilidade, um trabalho todo nesse sentido, você não tem resultado. E acho que isso é uma forma de desestimular justamente o gestor de escola. Eu não culpo os gestores, porque realmente empresas que estejam pautadas em resultado são poucas. Então, nosso compromisso é com o resultado. Porque tem empresas que estão preocupadas com o fim mensal. Eu quero ganhar aquele valor mensal, não importa se eu vou entregar ou se o colégio vai ter resultado. Mas, para mim, é uma conta burra. Faz uns puxinhos lá e está tudo certo. Porque se o colégio ele não está satisfeito, ele vai sair. Porque eu acho que o que falta realmente para as empresas de marketing, objetivo. Nesse sentido, é você cutucar lá o gestor. É igual a gente, por exemplo, tirar da zona de conforto. Ficar falando, escuta, você está muito quietinho, está acontecendo alguma coisa? Como é que está aí? É você justamente conhecer o teu cliente para dar essa pessoalidade e conhecer o ambiente para poder entender, sim, olha, aqui vocês têm um ambiente assim, aqui eu vejo que vocês não estão aproveitando, não estão explorando. Se abrir para essa troca, né? Exatamente. Porque assim, tem muitos colégios que têm grandes potenciais aí de crescimento, mas se não tiver a visão do mantenedor que seja top-down, né, de cima para baixo mesmo, olha, gente, nós seremos pautados agora para a inovação, a
A gente quer que nosso colégio seja projetado de tal forma, você tem a ganhar porque você vai ser beneficiado, né? Todo mundo tem a ganhar com esse crescimento, do que ficar naquela zona de conforto, sabe? Ou professor, eu só quero me aposentar logo, ou o colégio, isso aqui tá bom, né? Ou projeta um crescimento pequeno porque ele não vê como que ele vai fazer isso sozinho. Mas tem muitas não é variáveis. Só, né? Eu falo que o problema não é só você ter cliente, é o de menos. O problema é você mantê-lo. Sim. É você fazer com que ele fale bem de você através do teu propósito, do teu trabalho, da tua missão, que é o mais difícil. Que as pessoas vender, todo mundo. Por isso que eu falo para o meu cliente, eu não vou me vender, porque eu não vou falar mal de mim, eu quero que você conheça o nosso trabalho. Total. Porque senão não tem jeito, né? E aí é isso. E assim, se eu tiver curiosidade, a escola tiver aí curiosidade de saber esse projeto inovador que esses meninos levam aí para vocês, eu super indico, eu conheço de perto. Eu acho que vale a pena, inclusive, depois você deixa, vou repetir aqui, para que vocês acessem a página do Colégio BAU e vocês vejam esse trabalho maravilhoso que eles fazem e tem muita projeção, principalmente. Tem, e os resultados eles são reais e constantes, né? Então a gente tem uma curva de crescimento, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então tudo que vai ser feito é com esse propósito. Não tem receita de bolo, não é do dia para a noite. Então a gente às vezes conta com... Não existe resultado... com a calma. Olha, estamos crescendo. Mas é a clareza. Se você tem a calma que vai dar certo. Se você dá a transparência para o cliente desde o início de como que é feito esse trabalho, segurança quais são as também. métricas e a segurança, acho que a conversa é mais clara. Sim. O que não pode é fazer promessas impossíveis, que não existe. Não, e a gente lida muito com case, né? Com comparativos, a gente sabe o que o colégio tem de potencial, mas também a gente sempre fala, tem que ter a troca. A gente precisa, nós não faremos nada sozinhos. A gente precisa que o colégio esteja engajado, que os professores, os coordenadores, né, mantenedores, todo mundo esteja alinhado para que aquilo aconteça. Porque se eu tiver impeditivos no meio do caminho, não tem como o trabalho ser feito. Não tem como trabalhar, é verdade. Mas assim, é gratificante quando você vê os resultados e você vê os alunos felizes com o que eles estão executando. Porque o aluno ele quer coisa prática, né? Ele quer ver aquilo materializado, né, de alguma forma. Não, e é legal porque vocês podem criar... eu não sei o nome que eu daria para isso, não é programa, mas criar momentos entre eles, para que eles se entrevistem, para que eles conversem, né, nesse para que eles se sintam assim, eu também tenho esse espaço, esse espaço também é meu. Eles preparam roteiro, então, além de preparar o roteiro, nós vemos que o aluno, a gente já prepara, quando eu estava ministrando as aulas, a gente vai ter um podcast falando tal coisa sobre o projeto X. Eles se dedicavam, eles faziam de tudo para poder apresentar uma coisa legal, porque eles sabiam que pessoas fora estariam vendo, né? Então, não fica aquela coisa, vou apresentar meu trabalho aqui para meus colegas, apresentei, tchau. Não, é a minha imagem que está lá fora. Então, como que eu quero me apresentar? Então, ele já tem uma postura diferente, ele já estuda para aquilo que ele está falando, então ele já se prepara para as objeções. É muito legal. Eu acho que até aquele que fala, eu não quero, não estou afim, vendo outro coleguinha fazendo, eu acho que incentiva. Ele vai se estimular. Estimula, eu acho. Vai estimular. Muito bom, Leandro, muito Imagina. bom. Adorei. Obrigado aí pelo convite. Até eu tirei minhas dúvidas aqui, inclusive você já vai fazer o meu podcast. Sim. Acho interessante. E, gente, realmente é uma forma de vocês se inovarem. Então, a inovação não está somente no novo método de ensino, em novas ferramentas pedagógicas, por exemplo, mas também no ambiente em que esses alunos eles estão. Então, se eu estou dentro de um ambiente que me proporciona um projeto bilíngue, um projeto de podcast, um projeto, né, de fazer roteiro, enfim, tudo voltado. Agência Júnior, né? Isso já desenvolve, já ajuda e abre seus horizontes, né? O campo para que vocês possam ter mais oferta, porque acho que é isso também que falta. Não ficar no mesmo. Né? Assim, para mim, a parte da educação é missão mesmo, né? Tudo que eu me proponho, Vitor, a gente tem esse cunho de eu quero ajudar com que as pessoas se formem melhor, que elas estejam mais preparadas para o mercado de trabalho, para que lá na ponta ela veja que toda essa trajetória dela valeu a pena, que ela não vai se deparar na primeira entrevista falando, pera, mas eu sou tão bom, por que eu não passei? E aqueles montes de nãos, às vezes ela está preparada, como eu falei, na teoria, mas a vivência, aquela troca
humanizada, Ou ela então, não assim, tem. só vou ter experiência quando eu ingressar na faculdade e rezar para conseguir um estágio. E vai Não. jogando tudo lá para frente, sendo que ela pode abreviar isso. E Ela quantos já pode alunos... sentir essa emoção já antes, né? E quantos alunos nós vimos que estiveram preparados 100% e passaram de primeira? Porque ele teve toda essa vivência, não foi no último ano. Ele teve desde o 8º, do 9º ano, foi uma construção. Ele foi se preparando para a oratória, para lidar com objeção, para apresentar um bom trabalho. Sim. Então, quando ele tiver uma entrevista lá na frente de emprego, ele sabe lidar, eu vou lidar com minha emoção, eu sei que eu tenho que manter a calma, eu sei lidar com o que o outro está trazendo, eu não vou ficar, né, chocado com aquela informação, o que eu vou responder. Então, é toda uma preparação, você entendeu? Que quando ele chegar ali, até para uma apresentação na faculdade, ele se destaca dos demais. A gente teve vários casos de alunos do a escola ela tem INSPER, tanto enfim. espaço, né, Leandro, para oferecer outras coisas, porque a escola não está obrigada a oferecer somente os 200 dias letivo, é obrigatório, mas ela tem mais horas que ela pode colocar como obrigatória para ser o mais para esse aluno, que no início ela pode até achar uma carga pesada, Sim. mas um preparo que esse aluno vai ter para o futuro, nossa, como eu desejaria que meu filho tivesse tido essa oportunidade. Isso para a gente é missão. Então, tudo que a gente pensa para o colégio é Até pensando como na ponta professor, final. né? Até que como tem professor, né? tem esse lado educacional que a gente nunca perde. Porque eu tenho que colocar isso no circuito, que é uma engrenagem. O professor tem que estar motivado, o dono da escola, a coordenadora, a pessoa da secretaria, a pessoa que está na perua, o porteiro. É uma comunidade. E, gente, eu soube aí até pelos alunos que eles são excelentes professores de curso técnico. Qual que é o curso, na verdade? Qual que é a disciplina que O vocês... meu é Marketing, Inovação e Estratégia. O Vitor são as disciplinas ligadas a toda essa parte de números. Eu esqueci agora como é que Mas é o se nome. fosse para também convidar vocês para dar aula nessas escolas técnicas, vocês também teriam disponibilidade? Teria que fazer um projeto? Como? Hoje a gente lida muito com relação a projeto, para que tenha uma prática ali, né? Então, nós nos vemos hoje muito mais como esse braço aí para poder trazer inovação. Então, mas sim, dependendo do colégio, Ou seja, do que for, a eles gente está são aberto. completos. Estamos abertos. Além de oferecer tudo isso, eles ainda são professores da parte técnica. Então, porque isso é missão, né? Porque, como eu falei no começo, nós recebemos essas pessoas no mercado de trabalho, a gente vem com uma missão preparar de trás para frente. Né? ou seja, e o que você não teve, você quer oferecer. Porque Você já sabe as dores, né? De como chegar são nisso. oportunidades. E tem tanto aluno bom, mal aproveitado, Eu porque imagino. ele fica ali no mais do mesmo, ele já satura. Hoje, a velocidade que a gente tem informação de internet, de tudo, ele senta na sala de aula e pensa que ele está em slow motion. Né? É igual, eu sempre faço um comparativo. Na vida real, a gente está no 2 lá do WhatsApp. Né? Você vai no colégio, você tira o celular, você parece estar naquele modo 1. Aí você fala, meu Deus, Ou está então tudo no muito modo parado. avião, né? Não vai. Não passou o horário, o que eu vou fazer? Então, o professor tem essa missão de ainda Ou seja, né, de fazer aquilo ficar engajá-lo, interativo. né, de engajar ele, e ele também pensa, poxa vida, não tem nada daqui que eu estou estudando que me atraia também. Onde que eu vou aplicar isso aqui? Então, entra no vídeo e sai no outro. Então, a gente sabe que educação é desafiadora, mas é gostoso de você ver que você plantou uma sementinha ali, que no final das contas, alguém vai sair diferente, né, do processo. Então, fala aqui para nós, por favor, por que contratar a Tanit, então? Por isso, por trazer o que o mercado precisa, o que cada ponta dentro da engrenagem do colégio precisa, e você ser visto como autoridade no seu assunto, você ser visto como uma empresa pioneira, uma empresa inovadora. Eu acho que isso que é o mais gratificante. As pessoas, né, os pais, os alunos olharem para o colégio e sentir orgulho de que ele faz parte daquele todo. Que fez a escolha certa. E fez né? a escolha certa. É isso aí. Isso aí. É isso, gente. Por hoje, mais um podcast, né, com a presença aqui do Leandro sobre essa questão do estratégica de marketing, que eu sempre tive curiosidade. Inclusive, eu estava atrás de alguém para falar. Eu falei, gente, como assim? Se eu tenho uma pessoa que é expert no assunto. Obrigado. E, mais uma vez, eu quero que vocês, por favor, nos siga Duarte Rolim nas redes sociais, siga a Tanit Brasil também nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, compartilha, convida aquele amigo que gosta desse tipo de conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão estar sempre atualizados. E participar do evento, que vai ser incrível. Gente, o evento dia 9 Eu já vi a grade, do 10. tá excelente. Muito conteúdo. Eu estou aqui desesperada com tanta informação para passar para vocês. Mas você vai dar conta de falar tudo aquilo? A gente vai dar conta. Se não der conta, a gente dá um jeito. Faz outro evento. Faz outro evento. Obrigado, Linda. Tchau, gente. Pela oportunidade. Até mais, gente. Tchau, tchau.